bom dia. Agora está saindo. O áudio responsável por fazer uma parte da análise política de um evento escolhido na era Vargas. E como apresentado pelo professor na última aula, o intuito já foi inclusive muito bem apresentado pelas meninas da última aula. O intuito aqui não é especificamente trazer uma explicação sobre o governo Vargas, uma explicação descritiva, mas sim apresentar um breve contexto envolvendo o ambiente que foi escolhido, para depois realmente analisar os caminhos, os agentes envolvidos e todo o processo de análise política mesmo que foi feito. Então, o tema aqui escolhido para essa aula, até mesmo para casar com os períodos mais conturbados, né, na era Vargas, foi justamente a Revolução de 1932, que foi desembocada especialmente em São Paulo, e hoje em dia ela não é até muito conhecida por muitas pessoas, mas ela representou um marco histórico muito grande para o Brasil e principalmente para a cidade de São Paulo, que inclusive tem como data que estourou a Revolução, uma data muito importante e até hoje comemorada. Mas, enfim, sobre essa situação, para a gente apresentar um breve contexto antes de adentrar, de fato, na análise política da situação, é importante a gente entender, e é inclusive uma das ênfases que o Skidmore mais dá no seu texto, que todo esse processo de revolução que ocorreu na figura do Vargas, ele contou com o que o autor chama de coalizão heterogênea. Então, foi realmente uma coalizão com muitas características diferentes, com muitas personalidades distintas e com muitos aspectos amplamente diversos. E isso é possivelmente ser exemplificado com o que o autor até divide mesmo em 3 grupos. Primeiro, ele diz que existiam aqueles que faziam parte do grupo dos partidários, ou aqueles que faziam parte dos revolucionários mesmo, e os que se entendiam como não revolucionários. Mas todos esses agentes envolvidos nessa revolução contribuíram para, de alguma forma, se chegar nesse resultado que foi a tomada do poder pelo Vargas. Ele até faz um comentário, e isso aqui é um ponto muito importante já para ir endereçando, que os constitucionalistas liberais, que faziam parte desse grupo mais revolucionário, eles eram apenas uma das vertentes que existiam dentro dos revolucionários, porque o próprio autor elenca que existiam também nacionalistas que eram semi-autoritários, e eles eram principalmente caracterizados nas figuras dos tenentes, né, que inclusive tinham realizado uma série de revoltas frustradas no início da década de 20 do século passado, e que eles faziam parte desse movimento revolucionário, mas que tinham pretensões pós-revolucionárias completamente diferentes. E também não se pode esquecer dos próprios não-revolucionários, né, que aí entram no mesmo barco os militares superiores, os plantadores de café, os membros dissidentes da elite política estabelecida. Mas esse contexto inicial é importante para justamente evidenciar que essa situação pós-revolucionária ela contou com um grupo muito plural, um grupo, como o próprio autor chama, muito heterogêneo. E por que isso é importante ser dito antes dos eventos em si? Porque quando o Vargas ele assume o que a gente chama de governo provisório, a gente começou a evidenciar muitas pretensões diversas, muitos interesses em jogo, e o Vargas ele, de muitas formas tentava conciliar tudo aquilo, mas muitas vezes eram interesses completamente antagônicos. A prova disso é que logo após a Revolução Equimodir, o Vargas ele começou a desagradar bastante vários apoiadores que ele tinha. A gente pode citar como exemplo a questão dos próprios constitucionalistas liberais, que foi inclusive o grande grupo que fez a Revolução em São Paulo, mas a principal pretensão deles consistia nesse mundo clássico mais liberal. Então, de você ter uma Assembleia Constituinte, de você ter uma eleição mais transparente, um judiciário mais imparcial, liberdades individuais. Então,
essas pretensões que esses grupos tinham antes, elas começaram a ser desatendidas pelo Vargas. Por quê? Porque ele tinha que, ora, atender uma pretensão de um lado, mas depois compensar de outro, porque eram grupos muito plurais, muito heterogêneos. E a prova disso, que ele começou a desbalancear para um dos lados, pelo menos na visão dos constitucionalistas liberais, foi que, primeiro, ele não convocou as eleições presidenciais de maneira imediata, como eles queriam. Ele não realizou a Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, basicamente, o poder estava muito centrado na figura do Vargas. Ele era um chefe que detinha um poder muito amplo e extremamente forte. E um outro aspecto que foi muito fundamental, que foi a escolha dos interventores. Nessa política adotada por Vargas, ele acabou, e isso é inclusive uma das provas que evidenciam que Vargas centralizava muito o poder, que ele escolheu os conhecidos interventores nos estados, né? Então ele nomeava aquele interventor para atuar durante aquele governo provisório. E todo esse contexto, acho que eu já até me alonguei muito, ele evidencia que você tinha várias situações eclodindo, vários interesses diversos sendo jogados em cima do Vargas, e que invariavelmente, uma hora ou outra, algum desses ia estourar. Então, em 13 de janeiro de 1932, depois dessas constantes políticas adotadas por Vargas, que iam ao encontro, né, do que os liberais constitucionalistas defendiam, eles decidem, em 13 de janeiro de 1932, romper abertamente com o governo provisório, e esses liberais constitucionalistas, eles eram formados principalmente, consolidados principalmente nesse Partido Democrático. E o estado de maior exponência, invariavelmente, era São Paulo, mas também contava com grande expoência em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. A prova disso é que, em março de 1932, também, o Rio Grande do Sul ele rompe com Vargas, também de maneira aberta, e São Paulo começa a criar ainda mais movimentos que vão servir para consolidar esse movimento contrário ao Vargas. Então, a gente tem como exemplo que o próprio autor cita a Frente Única Paulista. Ela pegava uma parte da Liga de Defesa Paulista e uma ala importante do Partido Republicano Paulista. Mas, seja como for, esse cenário todo, ele evidencia que São Paulo já estava completamente descontente com as políticas adotadas por Vargas, já estava completamente fora do cenário, da perspectiva que os liberais constitucionalistas defendiam, e isso era unido a um forte sentimento que o autor chama de complexo de superioridade de São Paulo em relação ao resto do Brasil. O que seria isso, basicamente? É que São Paulo, ele, basicamente nos últimos 40 anos, logo após a proclamação da República, ele basicamente dominou o cenário político nacional. Então você tinha um canal de eleição muito fraudulento, uma elite agrária que participava de maneira muito forte nessa política. Então São Paulo, no cenário nacional, de maneira política, ele tinha muita força. E isso acabou contribuindo, no entendimento do autor, para que se criasse esse complexo de superioridade, que seria basicamente os paulistas se enxergarem superiores ao resto do Brasil, e isso desse direito para eles entenderem como a política deveria ou não ser conduzida. E, invariavelmente, a data acabou saindo errada, perdão, mas, invariavelmente, no dia 9 de julho de 1932, eclodiu essa revolta armada em São Paulo. Eu fiz isso aqui, acho que até o professor fez de uma maneira muito mais esplêndida que eu, mas ficou bem simples, mas com o intuito justamente de abordar os principais players e os principais aspectos que envolviam essa situação política. É claro que envolviam muitas outras, você tinha variáveis muito específicas, muito internas, você tinha outras variáveis, mas eu elenquei aqui algumas principais para mostrar alguns principais desafios que o próprio Vargas enfrentou quando foi analisar essa situação toda, para depois a gente entender como é que ficava essa questão de ordenamento de preferências, até para analisar se a atitude tomada por Vargas fez ou não sentido, enfim, mas para entender o contexto à época.
Como eu já apresentei, por isso que foi tão importante fazer aquele histórico e o contexto inicial, a gente percebeu que existia uma pluralidade muito grande dos grupos pós-revolucionários. Então, a gente citou como exemplo, você tinha de um lado os tenentes, que entendiam, e aqui nessa parte do quadrante a gente pode até evidenciar de maneira mais clara, mas a gente vê que, de um lado, a gente tinha os tenentes que entendiam claramente que Vargas deveria continuar indefinidamente no seu mandato, até restabelecer toda essa ordem que eles entendiam. Parece até um discurso conhecido, né, com um golpe militar em 64, mas fato é que os tenentes tinham esse entendimento de que o Vargas deveria realmente perdurar no seu governo provisório, e de um lado totalmente oposto, que é o dos constitucionalistas liberais, representado principalmente pelo Partido Democrático, eles entendiam que não, você tinha que ter uma Assembleia Constituinte, você tinha que ter eleições imediatas, e que a forma como o Vargas estava adotando não era a forma mais adequada. Qual era o grande problema? Esses dois grupos foram muito importantes para essa revolução ordenada e consubstanciada, no fim das contas, por Vargas. Só que pós-revolução, como a gente tem apontado aqui, eram grupos que tinham interesses muito opostos, diametralmente opostos. E o Vargas se via muito nessa situação. Você tinha tenentes que entendiam num sentido, constitucionalistas que entendiam de outro, e ainda você ainda contava com vários grupos que ficavam em umas zonas de incerteza, mas tendiam a apoiar uns grupos, tendiam a entender de tal forma, que era o caso que aconteceu com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eles tinham, como eu disse antes, uma expoência muito forte de um movimento mais liberal, mais constitucional, como vinha praticando São Paulo, mas você ainda tinha uma barreira muito grande que era dos interventores. E esse cenário todo é importante ser entendido. Por quê? Porque ele é fundamental para entender por que muitas das pretensões angariadas e pleiteadas na revolta de São Paulo não obtiveram êxito e não conseguiram ser alcançadas. Esse cenário todo, e até é importante fazer um link com o complexo de superioridade, evidencia que o que o Vargas via naquela época era: eu tenho vários grupos plurais, eu tenho vários grupos diferentes, mas antes de tudo eu tenho que conseguir manter a ordem para projetar o meu governo para o futuro. Porque, é claro, eu imagino que na cabeça de Vargas ele não estava simplesmente fazendo um governo provisório para realmente sumir do cenário político. Então, os políticos, pensando de maneira até estratégica, eles pensam cada movimento deles para projetar mesmo, não necessariamente a longo ou longuíssimo prazo, mas para projetar a sua base de governo. E quando o Vargas se viu nessa situação, teve uma série de possibilidades que ele poderia tomar. Porque você vê, se você tem um grupo heterogêneo, um grupo plural, você tem vários caminhos que são possíveis. O Vargas, ele poderia, que já começa a endereçar a parte do regulamento de preferência, ele poderia simplesmente assegurar o seu apoio militar, ele poderia simplesmente selecionar os seus apoiadores estaduais, os seus interventores, e bater em cima dessa tecla. Ele poderia atacar por diversas frentes a revolta paulista, que inclusive foi uma das coisas que ele fez. Ele podia trabalhar com uma narrativa mais política, que inclusive geraria um sentimento forte contra os revolucionários. E ele podia também pensar em agir de maneira mais apaziguadora, pensando em concessões que ele poderia fazer para São Paulo, enxergando a importância de São Paulo e a sua parte estratégica no Brasil, para conseguir, de fato, reaver esse controle mais nacional de todo o Brasil. Mas por que eu ordenei essas preferências? Porque nesse jogo aqui, isso aqui eu coloco até um posicionamento meu, nesse jogo eu não entendo como se fosse um jogo excludente, que o Vargas tinha como necessariamente escolher apenas uma ou outra, e que apenas uma iria satisfazer a determinados desejos. Na verdade, o que eu vejo nesse jogo proferido por Vargas e nesse ordenamento de preferências é que Vargas ele tentou trabalhar com todas as frentes possíveis para cada elemento específico. Então é claro que Vargas ele não foi ingênuo de entender que não haveria necessidade de se ter uma revolta, uma força armada para conter uma revolta que é armada. Vargas não entendia
de maneira ingênua esse ponto. Ele via a gravidade da situação, quanto é que foi um movimento armado grandioso no Brasil, de proporções nunca vistas de maneira interna, que contou com batalhas navais, batalhas aéreas, batalhas terrestres, e durou durante um bom tempo. Então, Vargas sabia que ele não podia abrir mão disso. E para conseguir efetivar isso, porque São Paulo invariavelmente está rodeado daqueles estados, para ele conseguir assegurar isso, ele foi também, nesse ordenamento de preferências dele, tentar fortalecer ao máximo a relação com Minas e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque esses dois estados eram os principais estados que tinham relação de maior proximidade com São Paulo. Então, se eclodisse uma revolução que juntasse Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, a chance de combater esse tipo de revolução seria muito mais baixa que se fosse somente São Paulo. E aí que vem claro, nessas partes militares, Vargas ainda, com o apoio dos estados, conseguia atacar por diversas frentes, como assim ele fez. Agora, uma das coisas mais importantes desse ordenamento de preferência, que foi uma coisa muito adotada por Vargas à época, foi de que ele aproveitou um erro que o próprio Esquis de Mora aponta, um erro dos paulistas em misturar duas grandes pretensões. Porque quando eclodiu a revolta armada, os paulistas tinham basicamente uma principal pretensão, que era realizar uma Assembleia Nacional Constituinte e ter uma nova Constituição. Só que eles misturaram esse principal desejo de ter uma transparência eleitoral maior, de ter uma segurança jurídica maior, com a pretensão regional separatista. Então, basicamente, aqueles que defendiam que São Paulo deveria sim se separar do resto do Brasil e constituir um novo Estado, uma nova nação, o que quer que seja. Mas fato é que isso fez com que os paulistas misturassem dois elementos muito importantes e, mais importante ainda, gerassem uma aversão de outros estados. E vamos colocar na perspectiva de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Qual seria o interesse dos mineiros, dos sulistas, de apoiar um estado, que seria São Paulo, que não tem só uma pretensão de implementar uma nova Constituição, mas tem sim uma pretensão de se separar do resto do Brasil. Então, os outros estados olhavam e não viam isso com bons olhos, não viam isso como uma estratégia interessante. E Vargas acendeu muito isso para justamente criar esse sentimento de aversão. Na verdade, não é Vargas contra São Paulo, mas é São Paulo contra o Brasil, porque São Paulo estava querendo se separar, tinha esses movimentos separatistas, e essa narrativa foi muito importante. Só que, ao mesmo tempo, por isso que é tão importante fazer análise política vendo todos os lados, ao mesmo tempo, Vargas sabia que, mesmo que ele conseguisse criar toda essa aversão, todo esse combate necessário para conter a revolta, ele sabia que seria necessário fazer certos tipos de concessão para conseguir restabelecer pelo menos uma paz política no futuro. Então, contida a revolta, São Paulo ainda teria uma importância grandiosíssima para o Brasil. Então, um dos exemplos disso que Vargas vislumbrou, que foi uma das preferências e das alternativas que ele teve, foi de começar a realizar alguns tipos de concessão para São Paulo, para mostrar que, olha, na verdade, a gente não está querendo dizimar vocês, a gente está querendo isolar vocês do Brasil. A gente quer mostrar que vocês fazem parte desse plano que eu, Vargas, estou liderando. Então, duas coisas são muito emblemáticas que Vargas faz. A primeira que ele realmente prometeu realizar essas eleições, e foram realizadas posteriormente, que, inclusive, o próprio autor ele aponta por eleições com um nível de transparência, um nível de segurança muito maior se comparado com as anteriores, e também conseguiu garantir um judiciário mais transparente, de certa forma. Mas uma outra coisa que mostra muito esse interesse do Vargas, nesse ordenamento de preferências, foi que ele fez uma espécie de movimento com o Banco do Brasil para dar menos defasagem para os bancos paulistas, porque os bancos paulistas ficaram extremamente sobrecarregados com essa revolta armada, porque invariavelmente precisaram se movimentar bastante, perderam muito em juros, e o Banco do Brasil serviu para dar esse suporte até econômico para São Paulo. Então, nesse tipo de ordenamento de preferências, é interessante pensar, porque se a gente visse aquele quadro anterior,
Vargas poderia muito bem falar, não, eu sou soberano, eu estou no comando do governo provisório, então eu vou simplesmente enviar todas as minhas tropas militares que eu tenho, todo o meu poderio bélico, e combater até minha última gota de sangue os paulistas que estão fazendo essa revolta. Só que não, ele preferiu enxergar esse cenário plural, esse cenário muito multifásico, né, para justamente ir conseguindo fechar todas as arestas. Então, com esse tipo de ordenamento de preferência, ele percebeu que, e inclusive casa com muitas coisas postas no próprio livro da análise política, né, do Shepard, mas ele conseguiu, eu vejo que na minha visão pelo menos, ele fez várias jogadas para depois ter mais elementos para conseguir decidir. Então não quer dizer que Vargas, desde o início, quando eclodiu a Revolução Paulista, ele sabia que ia fazer todo esse cronograma, que ia cumprir todas essas metas, mas que ele jogou o jogo várias vezes, né? Ele mudou o cenário jogando e conseguiu ter muitos mais elementos para decidir, segue por esse, por aquele caminho. Então, fazendo esse paralelo com o próprio livro, que está sendo o livro base aqui na análise política, esse cenário da Revolução de 1932 em São Paulo é muito interessante ser estudado, porque ele aplica na prática muitos conceitos que a gente viu no livro, seja esse ordenamento de preferência, essa múltipla jogada para criar um novo sentimento de segurança para as próximas jogadas, de ter mais elementos para decidir, e pensando sempre de maneira racional, porque se a gente observar aqui, o Vargas estava atento a todas as pontas. Ele não queria simplesmente tirar São Paulo do jogo, ele não queria simplesmente tirar os tenentes do jogo, ele queria justamente criar uma escolha racional para permitir que, ao máximo, ele fosse conseguindo os elementos de cada grupo que satisfazessem as suas pretensões. Então, basicamente, essa era a minha parte. Peço desculpas até que eu me alonguei um pouco, mas essa análise política envolvendo a Revolução de 1932, na minha visão, pelo menos, ela é muito interessante de ser feita, porque apresenta esses diversos elementos que a gente tem visto ao longo do semestre. Muito obrigado pela atenção. Parabéns. Bom, agora o Gabriel pode... Acho que agora funciona a tua apresentação, né, Gabriel? Vou parar aqui. Beleza. Pode... Professor, tem algum comentário já, assim, para, de repente, até ajudar na do Gabriel? Cadê aqui? Seu microfone está desligado. Eu só queria entender qual é o governo que eles estão falando, porque a gente viu o governo Vargas na aula passada, o primeiro governo Vargas. Eles vão chegar no segundo governo Vargas? Ou vão ficar no primeiro? Só para eu saber. Não, são duas apresentações separadas, né? A do Gabriel é sobre o Jânio Quadros, e a dele foi sobre a Revolução de 32, se não me engano, é o primeiro governo, né? Não, com certeza é o primeiro governo, Agidu. Bom, não vamos... É só realmente já foi, né? Tratado do Getúlio Vargas anteriormente. Deixa eu só ver se eu entendi. A tua posição foi o que ele deveria fazer durante a Revolução, foi isso? Foi nesse sentido? Então, professor, mas aqui o Camilo não está na aula, né? Ele não... eu sei, eu digo, essa apresentação que teve agora, ela... Então, acho que o foco foi foi o primeiro governo Vargas, mas a da aula passada foi no segundo, né? Que teve a questão do suicídio e tal, né? Pelo menos a apresentação do senhor foi do Não, eu digo de hoje. Eu sei, de hoje. Onde é que ele queria chegar? Se o Vargas deveria resistir à Revolução Constitucionalista ou não, é isso? Assim, o Vargas é uma pessoa bastante diplomática, né? Ele tentou dizer assim que Vargas é uma pessoa historicamente bastante diplomática, ele tentava dialogar com as classes, fazer assim equilíbrios, sem deixar de suprimir também várias coisas que ele achava importante. Agora, como é que chama? O Camilo, ele argumentou que era para Getúlio Vargas não suprimir São Paulo de uma vez, com todas as gotas de sangue e tal. Mas sim, assim, tipo, tentar apoiar os bancos, né? Tentar dissuadir Minas e Rio Grande do Sul de apoiar, e assim por diante, né? Tentar dizer para São Paulo, a gente não te odeia, né? Vocês estão contra nós, mas a gente apoia que vocês nos voltem, né? Voltem para querer fazer parte do Brasil.
Foi o Gabriel. Ele ficou em 32, professor. Quem foi que apresentou agora essa primeira parte? Foi o Camilo. Foi o Camilo. Ele já saiu. Ele ficou em 32 mesmo, professor. Ele nem, assim, ele não entrou muito em 34, não. Então, foi esse que é o meu ponto. Ele analisou quais eram as opções do presidente Vargas durante a Revolução Constitucionalista, é isso? Isso, lá em 32. Ok, perfeito. Então, vamos tocar para frente. Agora temos o Quadros, né? Governo Quadros. Ele já saiu, né? O Camilo já saiu, né? Já saiu. Agora é o Gabriel. Se quiser começar a fazer a sua apresentação, pode começar, Gabriel. Manda abraço, Gabriel. Vocês já estão vendo a minha tela compartilhada, né? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Bom, a minha apresentação agora é sobre o governo Jânio Quadros, mais especificamente sobre o momento da renúncia dele, né? Porque foi um governo muito curto. Eu vou começar fazendo uma contextualização do governo dele, só para a gente chegar na renúncia já com um quadro um pouco mais completo, né? Jânio Quadros foi um político que começou sua vida aqui no estado de São Paulo. Ele começa como vereador da cidade de São Paulo, depois ganha a eleição para prefeito, ganha a eleição para governador do estado, para deputado federal pelo Paraná e depois presidente da República. Ao longo dessa escalada dele na política, uma das características que o autor ressalta é que, depois de certo tempo, o objetivo dele era chegar à presidência da República, porque quando ele ganha a eleição para deputado, ele não chega nem aí para o Congresso Nacional. Ele não exerceu o seu papel como deputado, né, já pensando na campanha para presidente. Ele tinha formação de advogado, era professor, e no estado de São Paulo ele fortaleceu a imagem dele através de vários recursos carismáticos, como a vestimenta simples, comer no meio dos comícios dele, comer um sanduíche, uma comida que nós, a população, temos acesso, né? Mortandela, sanduíche de mortandela. Isso aí. Ele fazia questão de dizer mortandela, como os paulistas falam, mortandela. E ele tinha um discurso muito forte contra a ineficiência burocrática, a corrupção. A vassourinha, né, era o grande símbolo da campanha dele. E um dos aspectos mais fortes em relação à construção da imagem do Jânio como um político foi tentar se mostrar como alguém independente. Ele não se aliava publicamente a nenhuma causa, entre aspas, né? E aí isso gerava a ideia de que ele tinha capacidade de ir além do conflito getulista e antigetulista daquela época, depois do governo do Juscelino Kubitschek. Então, com isso, ele vai ganhando apoio, por exemplo, da UDN, que eu vou falar disso já mais para frente. Em campanha eleitoral ainda para a presidência da República, ele visita Fidel Castro em Cuba, para manter essa imagem de que não seria alinhado. Lembrando que a gente está falando aqui do contexto da Guerra Fria, né? Então, para manter essa imagem de não alinhado nem com o primeiro, nem com o segundo mundo, ele visita Fidel em Cuba, entrega a condecoração ao Che Guevara quando já era presidente, só que tinha, pelo menos no começo do governo, um forte apego à ortodoxia econômica, quer dizer, ele mantinha laços com os dois lados, né? Essa era a imagem que ele queria passar. E por ele ter sido apoiado por essas causas antigetulistas, ele tinha o apoio de partidos mais conservadores, como a UDN e o PDC, e aí, para manter essa imagem, chega até um momento interessante que é retratado pelo autor, ele chega a retirar sua candidatura, no momento em que havia uma disputa para a nomeação do cargo de vice, de candidato a vice-presidente, né, já que na eleição da época podia se votar para chapa separada. Depois que o PDC e a UDN fazem uma nota pública, né, dizendo, então, reafirmando a independência de Jânio Quadros, é quando ele volta a trabalhar pela sua candidatura à presidência da República, que ele vence depois. Então, ele basicamente vence essas eleições com foco nesse discurso anticorrupção, a moralidade na administração pública e o combate à inflação.
Só que no dia 25 de agosto do mesmo ano em que ele começa o governo, ele já renuncia ao seu mandato. Quer dizer, aconteceram uma série de problemas aí no meio do caminho, e a ideia aqui é analisar justamente isso, qual era o quadro no momento da renúncia dele, né? Era um congresso dominado pela aliança de oposição, então eles aceitam prontamente a carta de renúncia e o Jânio é afastado da presidência. Para fechar o quadro, então, da contextualização, o histórico político do Jânio trazia essa imagem de experiência, já que ele fez a escalada passando por quase todos os cargos aí, a não ser senador, né, do Poder Executivo, na esfera municipal, estadual e nacional. E esse fortalecimento do nome dele fazia com que ele ganhasse apoio até da UDN, que havia perdido as eleições de 1950, de 55, e sabia que não teria força para lançar um candidato próprio. Então, o apoio de Carlos Lacerda e da UDN é fundamental aí para explicar a vitória do Jânio nas eleições à presidência. E ele, como eu havia falado, ele mantinha essa imagem de independente em relação ao conflito da Guerra Fria, mas ele tinha um forte componente liberal na política econômica que ele pregava, principalmente visando a combate à inflação, né? O PSD e o PTB foram as duas bancadas com maior número de deputados na época. Então, eram dois partidos de oposição que tinham lançado o Marechal Lott para a presidência da República, né, como um candidato mais ligado ao movimento getulista. Só que o vice-presidente de Jânio Quadros era o João Goulart, do PSB. Isso vai fazer sentido mais para frente no momento da renúncia, por uma série de implicações políticas que isso gerou. Então, depois que Jânio... Ele não era o vice do Jânio, ele era o vice que foi eleito com o Jânio, né? Naquilo que você falou das chapas separadas. Isso. Exato. Ele não era o candidato da chapa da UDN, nem do PDC, mas era o candidato que foi eleito, né? Então, acabou se tornando o vice do Jânio na prática. E o Jânio começa, então, o governo com esse forte caráter ortodoxo, buscando combate à inflação, e isso significa uma pausa no desenvolvimento das pautas de desenvolvimento social, investimento em questões públicas, como saúde, educação e tudo mais, né? Então, havia essa disputa interna no Brasil de um grupo desenvolvimentista, mais ligado a Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, e um grupo mais ligado ao FMI, aos americanos, que visava o combate à inflação e menos investimentos públicos, né, e buscar mais investimento externo. E foi assim que o governo Jânio começa. Além da varredura na administração pública, as demissões em massa, as buscas e investigações acerca de esquemas de corrupção, combate ao que ele chamava de ineficiência, né, na administração pública. Só que a partir do 4º mês, ele percebe que o custo de vida para o trabalhador aumentou muito. E uma das medidas que ele tinha adotado foi o congelamento de salário. Isso significa o quê? Insatisfação popular gigante. Você tem o seu salário congelado e o custo de vida está aumentando. Quer dizer, você tem menor poder de compra. Então, logo em abril desse mesmo ano, ele abandona essa ortodoxia e adota algumas medidas um pouco mais populares, mais ligadas ao desenvolvimentismo. Só que com isso, ele não chega a agradar totalmente quem antes era oposição e perde o apoio de quem antes estava do lado dele por conta da ortodoxia, como o FMI. A sua base. Base, exato. Ele perde o apoio da sua base, que seria representado pelo apoio externo dos Estados Unidos, né, do FMI, e internamente da UDN de Carlos Lacerda e os grupos conservadores mais ligados à direita econômica, né. Só que perdeu o apoio de Carlos Lacerda na época, né, que era chamado como acho que estrangulador de presidentes, se não me engano, significava ser atacado pela rádio e pela televisão o tempo todo. O Lacerda já era do Rio de Janeiro, e além disso ainda tinha o controle de boa parte da mídia de rádio e televisão da época. Então, fechando esse contexto geral, agora vamos falar sobre os atores no momento da renúncia, né? A UDN
do Carlos Lacerda passou a fazer uma oposição prática ao governo. Ainda que houvessem posições divididas dentro do partido, né, a posição em relação às medidas econômicas era de oposição, já que eles defendiam medidas mais estabilizadoras de combate à inflação, e não tão intervencionistas. Lacerda continuava realizando esses fortes ataques ao Jânio pela rádio e pela televisão. No momento da denúncia, a coligação, como eu havia dito, de oposição, PSD e PTB, do Marechal Lott, era a maior bancada do Congresso, então não houve uma resistência à renúncia do Jânio, ela foi rapidamente aceita. E a oposição, a posição ambígua do Jânio não garantiu o apoio dos investidores do FMI por muito tempo, já que no primeiro sinal de insatisfação popular da congelamento dos salários e o aumento de custo de vida, ele abandonou essas medidas econômicas. Ele tinha um projeto de política externa, que ele chamava de política externa independente, em que ele defendia que não haveria nem o alinhamento com o chamado Primeiro Mundo, né, chefiado pelos Estados Unidos, e nem com o Segundo Mundo, chefiado pela União Soviética. Só que essa medida não mostra sucesso, no sentido de que, a partir da crise da invasão da Baía dos Porcos, os Estados Unidos liderou um fechamento ainda mais intenso para Cuba. Então, dizia que os países tivessem que adotar uma posição em relação ou a um ou a outro, para que realmente tivesse um apoio financeiro e político por parte dos blocos. Só que o Jânio tentou manter essa posição de indiferença em relação a um ou outro. Absoluta, a satisfação da classe burocrática. Então, era uma posição que estava se construindo. Tudo caminhava para que se tivesse uma posição forte, mas ainda era um processo em construção. E aí vem essa bomba da carta de renúncia do Jânio, em um momento em que havia um estresse de todos os líderes dos partidos políticos, no sentido de que essa caça à administração pública, o número de investigações de corrupção e as questões econômicas que eram inviáveis, tanto para o lado mais liberal quanto para o lado mais conservador, a classe política viu isso como um alívio, como uma forma de tirar um outsider que foi eleito, que mais atrapalhava o sistema do que ajudava. O Jânio havia instaurado uma série de investigações sobre a corrupção, né, na esfera federal, e o principal atingido era o PSD, que era o maior partido político da época. Assim foi formada uma CPI contra o presidente, no sentido de que eles acusavam o presidente de usar essas investigações de corrupção por razões políticas, né, e não por razões técnicas e objetivas. As ondas de demissão preocupavam as classes burocráticas do Estado, no sentido de que a tal estabilidade do servidor ela era ameaçada por conta do número de acusações que o Jânio fazia. Os industriais e os comerciantes estavam preocupados com essas alterações no programa de combate à inflação, já que houve essa mudança da ortodoxia para a heterodoxia em apenas 4 meses de governo. Os líderes trabalhistas, líderes sindicais e os intelectuais estavam insatisfeitos, primeiro por conta do programa getulista, intervencionista, ter perdido a eleição, e segundo pela posição ambígua do Jânio de não se alinhar nem com um bloco nem com outro, e ficar o tempo todo ameaçando a estabilidade tanto dos funcionários públicos, quanto ameaçando a questão da inflação, através do congelamento dos salários, de aumento do custo de vida, e essa trava para o desenvolvimento social, para o investimento nas pautas de desenvolvimento social. A classe política da UDN passa a fazer sua oposição ao governo, né, após as desconfianças, e o oficialato militar tinha grande desconfiança pela política externa independente do ministro Afonso Araújo, tendo em vista que eles haviam condecorado o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, mantinham ainda a tentativa de se relacionar com a União Soviética, e não tomavam uma posição definitivamente a favor do bloco do Primeiro Mundo, né, liderado pelos Estados Unidos. Então aqui eu montei um esqueminha resumido
dos principais atores, seguindo a orientação de que para cima significa apoio ao governo, para baixo oposição, para a direita, grupos à direita, para a esquerda, grupos à esquerda. Na esquerda, em oposição ao governo, a gente tem, então, o bloco do PSB e do PTB, PSD, está escrito errado aqui, né? PSD e PTB, e os sindicalistas, os intelectuais e os trabalhistas. No centro, e, de certa forma, indiferente. Corretamente o nome de outro partido. Você estava se referindo ao PSD de dado. Isso. Mas aqui está correto o que você fez. PSB e PTB está correto. Só que o PSD de dado eu o colocaria mais ou menos por aqui. Dá para ver minha setinha? Não, não dá não. Ele era um partido de centro. Tá? O PSD era de centro. Então ele deveria vir mais ou menos por aqui, onde está a classe burocrática. Certo. A classe burocrática eu coloquei como indiferente em relação ao apoio à oposição, não havia oposições oficiais em relação à classe burocrática, né? O que havia alguns eram filiados a determinados partidos que tomavam posição. Aí, nesse sentido, eu não coloquei nem oposição nem apoio. Coloquei o centro em direita e esquerda por ser uma classe muito grande, né? E ter opiniões diversas aí. Mas coloquei o desconfiada no sentido de que haviam essas ondas de demissão em massa, a pauta de corrupção fazia com que muitos caíssem dos seus cargos e tudo mais. Então, era uma classe insatisfeita, né? A classe militar, mais à direita da mesma forma, desconfiada por conta da política externa independente, desse contato permanente com o bloco da União Soviética, né, e Cuba. Os industriais e comerciantes eram um apoio ao governo no sentido de que havia essa disputa entre getulistas e antigetulistas, né? Então, nesse sentido, nas eleições, eles apoiavam a classe como um todo, né, apoiava mais o bloco da UDN, representado aí por Jânio Quadros, mas que também estavam desconfiados por conta dessa mudança no ritmo econômico, né, a tirada de pauta da ortodoxia e a entrada da heterodoxia com investimento social e a busca por medidas mais populares. E em relação à oposição ao governo do lado da direita, a UDN, como um partido grande, mas que como norte geral seria a passagem para a oposição, tendo em vista aí as medidas que já foram citadas, né? E o Carlos Lacerda, principalmente, através dos ataques brutais em relação à rádio e televisão contra a Jane, né? Até na esfera pessoal, passavam de ser ataques políticos para virarem ataques pessoais. E aí, por fim, eu coloquei um ordenamento de preferências daquele momento. As duas primeiras opções que foram escolhidas por Jânio Quadros seria a renúncia, né? Aí poderia tanto ser a renúncia, como é dito por algumas teorias, né, de que ele estava tentando expandir o seu apoio, tendo em vista que o vice-presidente era o Jango, né, o João Goulart, que era mal visto pelas classes mais ligadas à direita, aos conservadores. Ou então, renúncia para deixar o cargo mesmo, tendo em vista as dificuldades, como se ele tivesse de saco cheio, mas que é bem menos provável do que a primeira hipótese, né? Mas ainda assim é uma possibilidade, já que a história não vem com manual de instrução, né? Não dá para saber o que realmente passou na cabeça dele naquele momento. Outra opção seria abrir mão do papel estabilizador, né, de combate à inflação mais ortodoxo, e comprar de vez um projeto desenvolvimentista. Chamar para perto do governo os partidos de oposição, mais ligados aos grupos getulistas e de Juscelino Kubitschek, né, abandonar de vez a ortodoxia e apostar no desenvolvimento nacional. De forma oposta, se ele tivesse retomado o projeto estabilizador, talvez ele tivesse conseguido retomar o apoio americano, o apoio do FMI e o apoio da UDN de Carlos Lacerda, né, que tinha essa visão mais conservadora em relação à economia e entendia que o combate à inflação era uma das principais pautas daquele momento. Ou então, característica pessoal dele, ele poderia ter mantido essa ambiguidade política tradicional dele, de não tomar lado e manter essa tentativa de conversar com os dois lados e não renunciar. Bater de frente, de fato, com a oposição no Congresso e comprar uma briga. Assim eu termino
a apresentação aqui, a análise, e estou aberto a sugestões, quem sabe a gente complete um pouco mais esse ordenamento de preferências. Estou aberto a sugestões aí, comentários. Bom, antes disso, a pergunta de $1 milhão. Merece uma salva de palmas ou não? Todo mundo já mostrou as palminhas aí. Ficou excelente, parabéns. Vocês viram a diferença da primeira e da segunda. A primeira não ficou claro qual era o momento, trouxe muita informação e tudo, mas não ficou muito claro qual era o momento, o que estava em questão, né? Faltou talvez um slide de síntese da apresentação passada. Esse aqui pode parar, por gentileza, nesse ponto. Esse aqui está perfeito, quer dizer, pode, claro, a gente sempre pode acrescentar, né? A própria PSD, né, que nós falamos, né? Seria interessante se você pudesse colocar. Eu colocaria o PSD mais ou menos. Dá para me ver agora? Ainda não. Dá para ver minha setinha? Não. Não, ainda né? não. Então, deixa eu fazer. Pode fazer. Eu colocaria o PSD de dado entre a classe burocrática e a classe militar, ligeiramente abaixo, ligeiramente em oposição aqui. Aí, exatamente onde você está, exatamente. Aí. Porque, veja bem, o PSB, você colocou corretamente ali, o PSB era um partido de centro-esquerda, PSB de bola, né? Que era um aliado, né, do PTB, mas era um partido ainda muito pequeno, tá certo? Ele era o que a gente chama de partido de quadros, né? Tinha grandes nomes, né? Otávio Mangabeira, mas assim, não era um partido de massa, ele não tinha nenhum sindicato por trás, né? Quem era o partido de massas na época era o PTB, exatamente, achei que ficou perfeito aí. E a UDN, a UDN colocaria um pouquinho mais para cima, porque ela era apoio, ela não era oposição, né? Depois é que ela desce, né? Colocaria um movimento, botaria uma flechinha de descida, né? Ela desceu, mas na verdade ela é a base do Jânio Quadros. Mas eu pensei... que é isso mesmo. Em relação ao UDN, é isso mesmo, ela começa como partido de situação, né? Mas eu pensei nesse quadro aqui no momento da renúncia. Já no final, né? No momento... Só uma sugestão, você pode dar uma ideia de movimento. Se você colocar uma setinha para baixo... Não, aqui tá ok, tá tudo certo. Só coloca uma flechinha apontada para baixo para mostrar que houve um movimento, entendeu? Que desceu. Isso! Pronto. Perfeito, quer dizer, sobe um pouquinho a flecha, sobe um pouquinho mais. Coloca a flechinha junto do eixo. Mais para cima, mais. Pode subir mais. Tá vendo? Deu a ideia de... Não, foi demais, volta. Mais, desce mais. Aí, tá bom. Quer dizer, vejam que... Deu, ok. Você veja que aí dá uma ideia de que o DN se movimentou, não é verdade? Ela saiu lá de cima e foi para baixo. Tá perfeito, está muito bom. Você está de parabéns, excelente, viu? Você é o Gabriel. Gabriel Jubran Miranda. Gabriel Jubran. Parabéns, Gabriel. Uma salva de palmas para ele, gente. Ficou excelente. Na prova é isso que a gente vai pedir. Então, podem tirar foto aqui do slide. Volta, Gabriel. Seja generoso. Deixa o pessoal tirar a foto do seu slide. Aí. Tem como subir só um pouquinho? Está pegando aqui embaixo, quebrou um pouquinho. Vixe, peraí que eu não sei o que fazer agora. É só diminuir o tamanho. Reduz o tamanho que ele já enquadra. Próximo. O anterior, aliás, desculpe. Cadê aqui? Não sei. Mas eu posso, de qualquer forma, eu posso disponibilizar esses slides para o pessoal. Não coloque em modo apresentação. Deixa como estava. Aí, sim. Pronto, já deu. Vocês viram? Ok? Certo, gente? Professor. Tiraram fotos? Sim. Eu colocaria o povo bem assim ao centro e acima, né, como apoio ao governo, porque ele achava que ele tinha amplo apoio do povo, por isso que ele fez esse jogo da renúncia, né, só que o povo, na verdade, não estava mobilizado, assim, em querer ajudar ele, né, querer pedir nas ruas que ele voltasse. Eu gosto muito da sua ideia, eu só apenas, em vez de povo, que eu acho um pouco vago para nós, eu colocaria sociedade civil organizada, né? Movimentos sociais. Né? Mais uma coisa, aqui no centro ele colocou classe burocrática desconfiada, né? Não tinha que ser Jânio Quadros sempre por obrigação para esse modelo ou não? Tem nada a ver?
Não, com certeza. O Jânio Quadros ele se desloca ao longo do tempo, né? Eu vou mostrar no meu. Eu coloco que o ator, às vezes, ele se movimenta, né? Nós vimos na aula passada o Vargas, né? O Vargas entra como um movimento situacionista e ele acaba como um líder de esquerda no final, né? Ele começa como fazendeiro, conservador, e acaba a carreira política dele mais à esquerda. Tem gente que é o contrário, começa na centro-esquerda e vai, com o tempo, vai se tornando mais centro. Aí tem uma variação político-ideológica dos atores, né? Eles não são homogêneos a vida inteira, né? Eles podem mudar de opinião também, né? Entendi. Mais uma pergunta, se eu quiser, por exemplo, né, se eu estivesse fazendo a matéria, se eu quiser fazer um gráfico diferente de modelo espacial, pode ou esse daí é o mais recomendado para esse tipo de análise? Pode, a gente pode fazer como foi feito lá o do judiciário, vocês estão lembrados? É apenas uma linha. Mas o nosso, eu acho que o nosso, modéstia à parte, esse modelo é mais rico, o nosso, né? Porque você está colocando mais atores. Você pode botar só o judiciário, poder judiciário, legislativo, executivo e status quo. Pronto. Né? Em termos de legislação. Na legislação você trabalha assim. Mas assim, eu acho que ficou bem interessante. Faltou, talvez, Gabriel, colocar, sentir falta apenas da Câmara dos Deputados, né? E do Senado. Mas eu achei que você cobriu a maior parte dos atores. E o DN, eu colocaria o DN / PDC, né? Partido Democrata Cristão. Isso. Que eram aliados, né? PDC. E PTN também, se quiser, que era o partido original do Jânio. O Jânio concorreu pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, que era uma dissidência à direita do Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha ido bem para a esquerda, né? Então, esse era o bloquinho do Jânio Quadros, ok? Deixa eu fazer minha apresentação, senão não vai dar tempo. E, professor, os controles dessa fase, Oi? né? Os controles dessa fase assim, de apresentação de governos, como é que vai ser? Você não quer falar? Vai ser isso. Faça análise do governo Quadros. Apresente os principais atores e destaque as suas posições. Exatamente isso que o Gabriel acabou de mostrar. Essa aí é a resposta. Por isso que eu estou pedindo para vocês tirarem foto, para vocês verem os atores, como é que eles estão. Se quiser fazer diferente, claro que pode. Mas a ideia é essa, tá bom? E depois, claro, o ordenamento de preferências. Tem que ter as opções do ator, né? Eu concordo com o Gabriel quando ele coloca, se você puder voltar, Gabriel, no ordenamento de preferências, as renúncias em 2 modelos, né? Renúncia para negociar e renúncia para ir embora mesmo, né? Então, eu também concordo com você aqui. Eu pessoalmente, estou convencido que a renúncia do Jânio era a primeira. Era a renúncia para negociar a volta dele como uma pessoa, como um líder com poderes especiais, como ele fez durante a campanha, né? Que ele renunciou à campanha para organizar a questão do vice. E eu vou falar sobre esse ponto, que esse ponto é muito importante, tá certo? Ok? Posso fazer a minha apresentação rapidinho? Mais alguma pergunta? Aqui não. Bom, então vamos lá. Bom, eu não vou repetir as coisas que o Gabriel já falou sobre a carreira do Jânio, que eu acho que foi muito bem apresentado e tudo. Aliás, falando isso, eu queria fazer um parênteses, né, que a Daniela já falou, acho que não. Nós já corrigimos as provas, viu, pessoal? As provas estão corrigidas, vão ser liberadas hoje à tarde pela Daniele, tá? A maioria dos alunos foi bem. Tem um grupinho aí, como diria minha mãe, uma meia dúzia de 3 ou 4 que ainda não botou a mão na consciência, tá certo? Eu queria lembrar que o nosso curso acaba em praticamente 3 semanas, tá certo? Então, é a hora de estudar. Quem não estudou até agora, é a hora. Que depois o curso acaba, aí não adianta chorar o leite derramado, tá certo? Então, é isso. As notas vão estar disponíveis a partir de hoje. Nós vamos disponibilizar depois um modelo de revisão de nota, quem quiser fazer revisão. O pedido não precisa ser apresentado na próxima aula, e vocês têm até o final do semestre para apresentar o pedido de revisão de nota. Aí a gente coloca o que a gente espera do pedido de revisão. Tá bom, gente? Então vamos lá, para a apresentação. Bom, a carreira dele foi meteórica, ele começou como vereador, tá certo? Não está compartilhando. Não está compartilhando, né? Peraí. Ops, só um minutinho.
Me empolguei aqui, tá vendo? Esqueci de colocar aqui. Gino Quadros, governo 3, muito bem. O 3 não, terceira versão. Ok, vamos lá. Diga, Fábio, você quer fazer um comentário? Não, então, professor, é que eu vou ter que sair agora, porque eu tenho uma apresentação às 9h40. Beleza. Então tá bom, Fábio, obrigado por tudo, um ótimo dia para você e até quinta-feira, se Deus permitir. Tá legal, bom? Obrigado, professor. Boa aula, até mais. Não fica chateado com o que eu falei dos paulistas, não. Você é paulista, né? Sem problema. Que fala vai tomar um chops e 2 pastel, né? Tranquilo. Ou vai comer um sanduíche de mortandela, né? Mas a superioridade paulista não acabou, não, professor. Ah, tem mais paulista em sala? Ixi, vai dar briga aqui no final. Não, não tem mais paulista, não. Estou falando que a superioridade paulista lá, que o Vargas estava combatendo, ela continua aí, né? Assistir, né? Ah, com certeza. Você não complexo de superioridade. Nada acontece. Então tá bom. Deixa eu ir lá fazer minha apresentação aqui. Compartilhar. Aqui, governo Quadros. Aqui. Ok. Pronto, vocês estão vendo ou não? Ainda não. Tá aparecendo? Ainda não. Não, né? Peraí, deixa eu tentar de novo. Você sentiu. Aqui, agora vai. Pronto, apareceu? Tá uma tela preta para mim. Agora, não tá aparecendo, não? Agora foi, professor. Foi. Então, vamos lá. Ele começa, então, o Jânio Quadros começa com uma carreira no Legislativo, né? Vereador, deputado, e mais tarde prefeito, né? Ele sempre teve esse discurso, especialmente quando foi candidato a prefeito, né, de São Paulo, que é talvez o segundo ou terceiro cargo mais importante do Brasil em termos de visibilidade, né? Presidente da República, governador do Rio, vamos dizer, e prefeito de São Paulo. É governador de São Paulo também, evidentemente, né? Mas é um cargo de alta visibilidade. Então, ele conseguiu grande apoio para concorrer e montou uma coligação, tá certo? E aí, com isso, ele já vai usar essa coligação mais na frente. Então, é muito importante essa campanha, porque ele vai aprendendo a fazer coligações, tá? Ele era originalmente do PDC, ele desfilia-se e se filia ao PTN, né? E aí, ele candidata-se na aliança PTN-PSB, vejam que as coisas não mudou tanto, né? As coisas eram meio contraditórias, né? O PTN conservador, o PSB mais de esquerda, né? Mas mesmo assim os dois apoiaram o Jânio para governador de São Paulo contra o Adhemar de Barros, que era um candidato milionário lá de São Paulo, família tradicional, que também tinha um discurso de esquerda populista, que nem o Getúlio Vargas, a mesma coisa, né? Aí ele governou, foi um ótimo governador, assim, ele saneou o Estado, acabou com a corrupção, né? E aí ele se destacou entre os governadores, né? Com a criação de novos serviços, obras, o complexo penitenciário de Carandiru, né? E ele acabou se tornando um governador muito popular, então ele fez uma ótima gestão como governador de São Paulo. E aí o próximo cargo, naturalmente, era a presidência, né? Aí ele concorre, e aí a UDN, vale a pena mencionar, Gabriel, que a UDN tinha tido várias candidaturas fracassadas a presidente, né? Eduardo Gomes, né, em 46, depois em 1950 e finalmente em 1955, mais uma vez, né? E então que eles perderam em 55 para o Juscelino Kubitschek, né? Então, a UDN estava meio sem nomes. Eduardo Gomes era um nome muito querido, conhecido nacionalmente, mas não conseguia se eleger. Até porque o sistema, na época, era de uma eleição de um turno, né? Então, os candidatos da UDN, especialmente Eduardo Gomes, não tinham esse gosto popular, assim. Não eram pessoas de alta
popularidade, ou seja, dito em uma palavra só, não eram populistas, né? E aí o Jânio chega como uma pessoa ligada aos partidos conservadores, né? PDC, UDN, né? PTN, perdão. E aí o UDN de novo vem sem saber o que fazer, né? Qual é o candidato que a gente vai apoiar? E aí, para completar a história, ele acaba lançando como mote da campanha dele nós já até falamos disso em sala, né? A vassourinha, né? Varre, vassourinha, varre a corrupção. E foi um sucesso tremendo. Fizeram uma música, inclusive, né? Aí a UDN não teve alternativa senão apoiar a candidatura do Jânio Quadros, apesar dele não ser da UDN, tá certo? Agora, a UDN criou um problema, que eu vou falar qual é. Como já foi muito bem colocado pelo Gabriel, na época, as candidaturas para presidente e vice-presidente eram separadas, tá certo? A UDN insistiu, já que ela não tinha um cabeça de chapa, ela insistiu em lançar o seu candidato a vice-presidente, que era o Milton Campos, que era uma pessoa muito respeitada no Brasil todo, muito conservadora, assim, muito, né, séria, né? Só que o PDC, que era o partido original do Jânio Quadros, não abriu mão de lançar o seu candidato, né? Que era o Fernando Ferrari, uma pessoa também séria do Rio Grande do Sul, muito conhecida no Rio Grande do Sul, mas que não tinha a dimensão nacional que o Milton Campos tinha. Então aqui já começa um erro, tá certo? A UDN já separada do PDC, que eram os dois partidos da mesma base, né? Os dois apoiando Jânio Quadros, que era do PTN, mas nenhum deles abriu mão de ter o seu candidato a vice, o que acabou gerando a derrota para esse campo conservador. Se eles tivessem se apoiado, por exemplo, no Milton Campos, todos tivessem apoiado o Milton Campos, e o Fernando Ferrari não tivesse lançado a candidatura dele, o Milton Campos teria mais chance de ser eleito. Como o João Goulart acabou aparecendo como se fosse, entre aspas, o candidato único das esquerdas, ele acabou que teve votos no Brasil todo. O PTB era um partido muito conhecido, muito popular, né? Mais popular, inclusive, do que a UDN, o PDC, os dois eram conhecidos, mas não eram partidos assim populistas, né? Se eles tivessem apresentado uma candidatura única, eles teriam chance, e aí você teria uma chapa mais consistente, que era Jânio Quadros e Milton Campos, por exemplo, né, que era o candidato mais forte da UDN. Só que como eles insistiram em lançar candidaturas próprias, eles acabaram se dividindo, né? Então aqui mostra como o Jânio era popular, né? Com essa ligação direta com a população, né? Com a vassourinha, né? Como símbolo do Jânio, né? Então foi um sucesso. A campanha dele, em termos de marketing, foi um sucesso retumbante. Na área econômica, ele tinha essa postura econômica ortodoxa, né, que a gente está vendo hoje. O discurso dele, gente, só para vocês terem uma ideia, era muito parecido com o do Collor, tá? Ele tem um perfil muito semelhante ao do Collor e até a do atual presidente da República, Bolsonaro. Então, com uma linha populista muito forte e com um discurso econômico muito ortodoxo, muito liberal, né, muito conservador em termos de equilíbrio de gastos e tudo, aquele discurso bem neoliberal, né, vamos dizer assim. Bom, aí ele mandou uma série de projetos ao Congresso, né? E olha só que interessante, enviou ao Congresso os projetos de lei antitruste, lei de limitação de remessas de lucros, proposta de lei de reforma agrária, tudo isso. Só que essas propostas não eram gavetadas, porque o Congresso não gostava dele. Eles se sentiam meio traídos, né? Porque eles perderam a eleição. Aí teve uma outra questão que não sei se vocês têm interesse em saber, mas que é interessante, que o Jânio, para compensar esse discurso muito conservador na área econômica, ele adota um discurso mais de centro-esquerda na área internacional. Daí que vem esse elogio dele a Cuba e tal, porque senão o discurso dele ia ficar muito monótono, ia ficar muito com a cara do Gaspar Dutra, né? Que era o primeiro presidente eleito depois do Vargas, que era um apoio incondicional aos Estados Unidos, conservador, anti-inflação, e aí para quebrar um pouco esse discurso, o Jânio então adota essa política de política externa independente, reconhecimento da União Soviética. Não se esqueça que a União Soviética ainda não era reconhecida pelo Brasil como país, né?
aproximação da China, né? Reconhecimento do governo cubano, então políticas polêmicas para quebrar um pouco esse discurso conservador. E aí, para dar mais um gosto populista ainda no governo dele, ele proíbe o biquíni nas transmissões, né? Proibiu também as lutas de galo, proibiu o lança-perfume e regulamentou o jogo. Então, vocês vejam que foi um governo muito populista, né? Ele tinha um hábito de se comunicar com os ministros dele por bilhetinhos, que era assim, ele escrevia um bilhete para o ministro, né, com um problema, falando, estou com esse problema, resolve, mandava um bilhete para o ministro. Quando o ministro recebia aquele bilhete, ele sabia, esse bilhete é de Jânio Quadros, ai de mim se eu não resolver, então ele resolvia. Aqui está a política externa independente, que nós já falamos, né, visando estabelecer relações com todos os povos. Os países da África estavam começando a ensaiar a sua independência, né? O movimento pela independência mesmo vem mais tarde, mas aí já começam alguns a se tornarem independentes. O Reino Unido reconhece a Índia, por exemplo, né? E por aí vai. Ele começa a brigar, como todo bom conservador, ele tem um mau relacionamento com a imprensa, né? Eu vejo o caso do Collor e mais recentemente do próprio presidente Bolsonaro, né? Então, uma relação difícil com a imprensa. E ele sempre fazendo atritos, né? E também teve um relacionamento difícil com o Itamaraty, porque o Itamaraty estava tentando minimizar as coisas que ele fazia, a coisa de aproximação com Cuba e tal, tanto é que ele chama o presidente de Cuba, né? Ele tem um encontro com o presidente de Cuba, e aí ele entrega uma medalha, né, ele condecora Fidel Castro, né? Também para dar essa coisa da novidade, né? Então isso tudo acaba deixando os apoiadores meio malucos, né? Porque o Lacerda era conservador e de repente o Jânio aparece condecorando o Fidel Castro. Então ninguém entendeu nada, né? Uma confusão danada, mas a minha explicação é muito simples. O Jânio não queria... até falaram que o Jânio estava levando o país para o comunismo. O Jânio era radicalmente anticomunista, mas ele fazia isso para mexer com os atores e tentar buscar um apoio também da oposição, né, ao seu governo, que ele era muito boicotado pelos partidos dominantes, que eram PSD e PTB. Aí ele acaba renunciando em agosto, 6 meses, mais ou menos, 7 meses depois da sua renúncia, e vejam só como é que é estratégica a renúncia dele. Ele renuncia no momento que o vice dele, que ele sim era conhecido como uma pessoa socialista, estava em uma visita diplomática à China, país com o qual o Brasil não tinha relações, quer dizer, ele estava negociando o restabelecimento de relações diplomáticas. Então, com tudo isso, ele renuncia no momento estratégico, né? E aí a gente vai fazer justamente uma pequena análise desse momento, quais eram as opções dele, né, e por que ele renunciou. Aí eu trouxe aqui a minha modesta figura, espero que vocês gostem, né? Eu botei aqui a UDN no momento de apoio, né, claro, um apoio 100%, só que esse apoio acaba com o tempo, né, como já foi dito aqui, e aí eu coloco a nossa setinha, né? Pode mudar o slide? Clicar nesse daí da UDN, que você está falando, do mapa? Qual? O que você está falando? Aqui eu estou vendo, tá fotos e fatos, fatos e fotos. Ah, tá, não, eu mudei já. Agora, mudou? Eu com um bullying aqui. Mas não mudou para mim, a cara do Jânio. Mudou para vocês ou não? Qual que vocês estão vendo? Agora mudou. Agora. Eu vejo o seu quadro na mão. Oi? Eu vejo esse quadro dos atores aí. Vários. Os atores, é isso mesmo, essa é a ideia. Ó, a setinha do apoio da UDN descendo, né? Caindo, né? Até que ela vai parar lá embaixo na oposição, tá certo? Isso aqui tá muito forte, só sentindo. Eu me amarro em fazer esses desenhos aqui. Não sei se vocês gostam, não sei se o pessoal que fez aí, o Gabriel, gostou de fazer. Bacana, não é? Fazer. Você gostou de fazer, Gabriel? Eu gostei. Eu estava, de certa forma, inseguro, assim, em relação a acertar a localização de cada um, mas foi bacana. Ó, então, essa aqui é a minha proposta de desenhos, né? Então, tem o que eu chamei de Jânio 1, que é o Jânio candidato, o Jânio eleito.
e o Jânio no seu governo, que ele procura fazer essa aproximação com a esquerda, né? Especialmente via política externa, né? Então, a política externa foi o instrumento que o Jânio Quadros usou para se aproximar dos partidos da esquerda, né? PEB, como vocês sabem, é a política externa brasileira. Muito bem. É claro que não deu certo, a oposição a ele no Congresso era muito grande, o discurso dele de reconhecer a União Soviética, reconhecer a China e tal, não funcionou. Aqui eu coloquei os estados. Quando a gente coloca os estados, só uma observação, né? Aí a gente tem que escolher de quem que a gente está falando, né? Quando eu falo em estados, eu estou me referindo aos governadores, tá certo? Então, aqui eu estou falando dos governadores. Aqui, estados, governadores, tá certo? Você tem o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, não necessariamente nessa ordem de apoio, né? Mas só para mostrar que eles representavam, né, o sistema político, o nosso sistema político. O PSD eu coloquei aqui como partido de centro-direita inicialmente neutro. É claro que com o tempo também vai ter um deslocamento do PSD para baixo, né, de oposição, já que o PSD seguia, em linhas gerais, as recomendações do PTB, que está aqui, né? Aqui está aqui está o PTB, né? Ficou ruim aqui, peraí. Pronto, deixa eu botar nosso. Ok. Então veja que o PSD começa como um partido aliado, um partido bem de direita, né? Mas com o tempo ele abandona o governo Quadros, da mesma forma que a UDN, né? Que o PTB, a UDN também, de certa forma, né? Que a gente já mencionou aqui. Ele começa com um grande apoiador, muito ligado aos Estados Unidos e tal, mas com o tempo ele vai perdendo esse apoio, né? A imprensa sempre muito crítica, inicialmente uma linha muito conservadora, mas eles vão também se deslocando para a esquerda, né? Acabam muito críticos ao governo Jânio Quadros, né? E aí o Jânio Quadros sentiu que as medidas que ele estava propondo eram muito impopulares, tá certo? Então ele vai perdendo o apoio popular. Aqui eu botei a SCO, que a Daniela falou, né? A sociedade civil organizada, são, se vocês preferirem, os movimentos sociais, né? Então são aqueles grupos todos, né? Sindicatos e tal, que vão perdendo a atração pelo Jânio Quadros quando eles sentem que a política é uma política muito restritiva, né? Em termos econômicos, né? Eles começaram a perder o poder econômico, né, de compra, e aí eles começam a se sentir realmente abandonados, né? E aí o governo vai caindo em popularidade muito rápido, né? Aqui está o FMI, que era um ator importante na época, porque o Brasil tinha reservas internacionais muito baixas. Poder Judiciário coloquei como a direita, conservador. A Câmara dos Deputados eu coloquei bem abaixo, não tão conservador, mais para centro. Na verdade, a Câmara a gente até poderia botar um pouquinho mais para a esquerda, que tinha a coligação do PTB-PSD, né, aqui, né, lembrando da coligação, né, embora o PSD não tivesse aqui, à esquerda, onde ele acabava acompanhando muito o PTB. E por aí vai. Então, temos os Estados Unidos, Supremo, o Senado Federal um pouco mais moderado, apoiando no início, mas também depois muito crítico, né? Mas no início ele tem um apoio. Carlos Lacerda também, conservador, mas também com apoio crítico, ele abandona o apoio ao Jânio Quadros, né? E acaba que o Jânio Quadros começa a circular essa coisa da renúncia, e aí que começam as interpretações, tá certo? A interpretação dominante hoje é que ele esperava, e aí já entrando aqui na ordem das preferências, na verdade, ele esperava que a renúncia dele fosse colocada em votação na Câmara. Então, essa aqui é a grande questão. Quando ele entrega a renúncia, ele achou que a Câmara ia parar para discutir a renúncia dele. Só que a renúncia, em termos burocráticos, administrativos, a renúncia é um ato unilateral. Eu não preciso que ninguém aprove a minha renúncia. Se amanhã ou depois eu disser eu não quero mais ser professor do UNB, não vai ter uma votação no colegiado. Pelo contrário, deve ter até uma festa, mas independente disso.
não cabe uma votação sobre isso, vocês estão entendendo? Então, o Jânio Quadros achou que ele anunciando que ia renunciar, ele ia ter uma discussão sobre a renúncia dele. E aí que ele voltaria, as pessoas fariam um pedido, um manifesto para ele voltar, e isso não aconteceu, né? Então foi um pouco talvez de falta de entendimento do Jânio Quadros sobre o funcionamento da burocracia nesse sentido, né? Ele não tinha experiência no plano nacional, né? Tinha sido só governador em São Paulo, então a visão dele era muito paulista, e aí o que as pessoas falam, principal em termos de opção, é que ele estava renunciando com vistas a uma volta, né? Para voltar com mais poderes, talvez decretando estado de emergência. Então, quais eram as opções que ele tinha? Decretar estado de emergência para ter mais poderes, e aí teria novamente oposição contra ele, dar um golpe e fechar o Congresso, como o Getúlio Vargas fez no primeiro governo, renunciar e tentar, né, aqui a gente tem aquelas duas opções que o colega de vocês mencionou, e tentar negociar a renúncia, né, para ver se as pessoas o chamavam de volta, se suicidar, como o Getúlio Vargas fez para deixar o nome na história, né, e então eram essas as principais. Acabou que a preferência dele, em termos de ordenamento de preferências, era essa aqui, renunciar e tentar negociar a renúncia, não negociar uma volta, né? O que não aconteceu, porque os atores políticos, o presidente da Câmara, quando toma ciência disso, e o presidente do Senado, se reúnem, ambos eram da coligação PSD-PTB, e aí eles simplesmente informam que houve a renúncia e que o cargo estava vago. Ora, por direito, quem assume o cargo de presidente é o vice. Só que o vice estava fora do Brasil, estava viajando, o João Goulart estava na China. Então, eles começam, e os militares não aceitavam a volta do João Goulart, né? Então começa a haver uma grande negociação para que o João Goulart voltasse num modelo político diferente, e aí entra o parlamentarismo, tá certo? Então, quando ele volta, ele já volta num governo parlamentarista, tá certo? E com isso ele vem com menos poderes e é feita então uma negociação para que ele fique então como um presidente no regime parlamentarista, o que vai durar até mais ou menos 1933, quando o João Goulart faz um plebiscito para abolir o parlamentarismo. Tá certo? Então é isso, gente. Essa foi a análise espacial que eu fiz. Também estou aberto a comentários, observações, críticas, sugestões. E esse foi o ordenamento de preferências que eu fiz. Alguma dúvida, alguma pergunta? Certo? Podemos concluir por hoje? Sim ou não? Acho que está tudo certo. Tem duas perguntas. Uma é o que é GDRIS e outra é o que é SCOMS. Só um minutinho, por favor. Qual é a sua dúvida no slide? Aham. SCOMS. Aqui? Uhum. Movimentos sociais, sociedade... Sociedade civil organizada, movimentos sociais. Quando você estava mexendo, estava aparecendo, estava... Aí, o que é GD no próximo slide? Um instantinho, por favor. Movimentos sociais, tá certo? Movimentos sociais. Aqui, aqui são as opções dele. Golpe, renúncia, decreto de estado de emergência e suicídio. Então aqui eu mudei de ordem, né? Renúncia, esse aqui, ó, R daqui. Uhum. R, D, decreto de estado de emergência. Não é D, o que seria? G, né, golpe, e S, suicídio. Para entrar na história como fez o Jânio Quadros, né? Então é isso.
RDGS. Ficou claro? Sim. Professor, eu fiquei com uma Só um dúvida instantinho, aqui. só um instantinho. Tem mais uma opção que era... seria a última, eu colocaria bem abaixo. Seria ficar no governo sem poderes. E aí, das cotas 4h40, né? Sei lá. E correr para casa. Tem que uma opção. Amanhã. Seria manter-se no governo, mas sem poderes. Como assim sem poderes? Seria se render ao programa do PSD e PTB. Fazer tudo que o PTB e o PSD queria e você perder a essência do governo dele. Seria o fim dele político, de certa forma, também. Pois não, quem é que levantou uma questão? Não Neves? Sou eu. Pois não. Mas antes de eu falar, você falou assim, ele se elegeu com o apoio da UDN, né? Sim. Mas aí a UDN vira para outro... Aliás, ele vira para o outro lado da UDN, né? Assim, ele se opõe, digamos assim, ao programa da UDN. Não é que ele se opõe ao UDN, ele começa a lançar outras iniciativas com o objetivo de buscar apoio nas esquerdas, né? Uhum. Se aproximando de Cuba, União Soviética, China, e isso pegou mal, e a UDN, que era muito ligada aos Estados Unidos... Pulou fora. Ela se sente desrepresentada, tá certo? Ela era chamada de porta-voz dos Estados Unidos no Brasil, porque os políticos da UDN viviam na embaixada americana. Qualquer coisa, eles iam até lá pedir um golpe, pedir apoio americano. Eles eram um partido meio golpista, assim, para a gente falar bem a verdade, sabe? E aí, então, quando ele começa a falar em União Soviética e tal, a UDN se assusta, fala, uai, o que é isso? Vai abandonar nosso aliado tradicional, né? Aí a UDN não aceita, entendeu? Qual é a tua dúvida? A minha dúvida é a seguinte, na segunda aula, teve aquela definição sobre os seminários, né? Aí à época eu fiquei com a questão do fechamento do capítulo 17 do livro, que a gente acabou não fazendo, e você permitiu substituir pela revisão, né? Aquela revisão para a prova, e com opções do Temer, né? E aí a minha questão é a seguinte, o esquema para opções do Temer é a mesma coisa? É isso aqui. É isso exatamente aí, né? isso. Mesma coisa. Tá, okay. Então é uma análise do governo baseada nisso aí, né? É um contexto, né? Você faz uma ligeira contextualização do governo Temer, como é que ele chegou ao poder, pelo impeachment, e aí você vai discutir aquelas acusações. Eu acho que o ponto forte aqui no nosso curso são aquelas acusações da Globo contra ele, né? Que teve né, da JBS, isso? Ah, sim, com certeza, né? Com certeza. Tá? Então, naquele momento, a opção dele era renunciar ou ficar no governo. Basicamente era isso. E esse era o ponto que eu sugiro que você faça. Você pode escolher outro, mas eu acho que esse ponto é o principal. Sim. Beleza, ok. Eu vou falar disso aí na aula. Agora aqui no programa diz que vai ser no dia 20. Deixa eu ver aqui. Diz que vai ser opções do Temer, vai ser no dia 26/10. Aí você falou que a gente tinha mais 3 semanas de aula, então, na verdade, era só uma forma aproximada de dizer, né? Porque no calendário vai até o dia 28 de outubro. Sim, mas se você não considerar essa semana, a gente tem mais 3 semanas. Ah, tá, sim, tudo bem. Tá ok, então. Semana você sempre conta da próxima, né? Não da que você tá. Você falou, você vai falar alguma coisa sobre a prova, não? Não. Não, né? Eu achei você que vai foram deixar boas. ela disponível onde? Lá no próprio no Teams mesmo? Não, a gente vai... Viu, Daniele? Vamos enviar individualmente para cada um, tá? Eu pensei em enviar no chat para vocês do Teams, porque pedir e-mail de todo mundo é meio chato, né? Aí eu envio pelo chat do Teams. Tá ok, então. Mas aí tem como colocar a prova para cada um? Isso, cada um vai ver a prova, mas vai ficar escondida dos demais. A nota eu acho que dá para colocar na lista, né? Só para o pessoal ter uma noção, assim, fui bem, fui mal, tá? Mas sem a matrícula, sem o nome da pessoa, né? Não, eu tô falando besteira, porque quando a gente coloca a pessoa como proprietária, às vezes ela tem acesso, né?
Eu também acho. Eu preferia que enviasse por e-mail mesmo as provas, se for possível. Então, tá bom, tá ótimo. Para ninguém ter acesso a não ser que você tire o nome de todas as pessoas, né? Para cada um deixar só matrícula. Eu não sei o que é menos trabalhoso. Tá bom, gente? Eu tenho que ir agora, porque eu tenho uma outra aula agora às 10, tá bom? Mas as provas, a maioria das provas foi boa. A maioria foi boa. Mas tem um grupinho aí que tem que botar a mão na consciência, tá certo? Deve sair mais ou menos em torno de que horas essa nota? Daqui a pouquinho, viu? Maravilha, então. Na hora do almoço sai. Até o almoço sai. Não quero que, de preferência depois do almoço, não quero que ninguém tenha indigestão. Tá bom? É isso aí, gente. Deixa eu ir que eu tenho uma outra aula agora. Tchau, obrigado.